Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Aqui quem está falando é o Dr. Clay Brits, da Neurosaber, e mais uma vez vindo até vocês para falar sobre assuntos relacionados ao autismo nas Neurolives de autismo. Como vocês viram, o tema é um tema muito interessante. Autismo em adultos, né? Como suspeitar, aquele adulto que nem sabe que é autista, na grande maioria das vezes, muitas pessoas conseguiram conviver com autismo durante décadas. A gente vê isso frequentemente na clínica, a gente vê no dia a dia, né? Pessoas que chegam até a fase adulta da vida e não sabem que têm autismo. Sempre perceberam que eram estranhos, que eram pessoas que muitas vezes sofriam, além de querer se isolar, ao mesmo tempo eram pessoas que mais ou menos eram isoladas pela sociedade, porque não tinham recursos de comunicação, não tinham habilidades sociais adequadas, então acabavam deixando de lado, mas ninguém levantava a possibilidade de serem autistas. Então, eu acho que esse é um assunto que, como está cada vez mais crescendo em nossa sociedade, um assunto que está sendo colocado aí para todos conhecerem, eu acho que todo o foco tem sido dado em cima da criança e em cima do adolescente, mas a gente acaba esquecendo dos adultos, não é mesmo? Então, nós não podíamos deixar passar batida essa lacuna. A gente sabe que tem muita gente interessada em saber sobre autismo em adultos. Então eu falei, não, vamos fazer uma live, está na hora da gente fazer uma neurolive sobre esse assunto. Por que é importante falar de autismo em adultos? Aquele quadro de autismo severo, moderado, qualquer pessoa vai identificar, não é mesmo? Fica simples, fica fácil. Adultos que chegam em idades maiores com autismo severo e autismo moderado, é muito fácil perceber, é mais simples, costuma ser algo já levantado precocemente nos primeiros anos de vida, mas aquela pessoa que apresenta um autismo leve, aquela pessoa muitas vezes vive 20, 30, 40 anos e ninguém suspeita, ou levantou-se de repente a suspeita em algum momento, mas ninguém levou a sério fazer um processo diagnóstico correto, sério, para descobrir se esse adulto tem ou não tem autismo. O assunto é muito importante, porque autistas leves costumam conviver mais frequentemente em sala regular das escolas, costumam fazer concurso público, são pessoas que constituem família espontaneamente, acabam tendo uma família de 2, 3 filhos. Esse indivíduo vai para o mercado de trabalho, ele naturalmente, a expectativa de quem convive com ele é de que ele vai ter uma evolução totalmente esperada, como que para qualquer pessoa. Mas o que a gente vê não é bem assim. Geralmente, esses indivíduos são muito inteligentes, têm um QI elevado, são pessoas extremamente inteligentes, têm grande capacidade dentro da sua área, dentro de uma área específica, elas se dão muito bem, o autismo é leve, então muitas pessoas não suspeitam que aquele indivíduo possa ser portador, esse termo a gente não gosta muito de usar, né? Mas possa apresentar um espectro autista. Na maioria das vezes, quando que a gente descobre isso, hein? Quando a gente avalia o filho. Avalia o filho, ou avalia o primo, ou avalia o irmão, e de repente descobre que esse adulto, que é pai ou irmão dessa pessoa que apresenta autismo, tem os mesmos sintomas, mas que ninguém tinha desconfiado, porque até então ninguém percebia que ele podia ter esse transtorno. A partir do momento que a gente descobriu no filho, o diagnóstico ficou claro e evidente. Aí alguém fala assim, olha, mas se for assim então, o pai dele é igualzinho.
O pai dele tem as mesmas características. A esposa vem falando isso, né? Doutor, olha, eu tenho uma dificuldade com meu marido, ele é antissocial, ele tem manias, ele só quer fazer as coisas daquele jeito, ele tem um hiperfoco em algumas coisas e eu não consigo entrar naquele mundo, ele não é sentimental, ele não é carinhoso. E aí quando vai ver, o marido é autista também, assim como o filho. Nós sabemos que o autismo é predominantemente mais frequente em meninos, em homens, 4 vezes mais comum. Então é muito mais comum que geneticamente a gente identifique autismo em adultos do sexo masculino. Existe um teórico chamado, um dos maiores estudiosos em autismo, o Dr. Baron Cohen, Dr. Simon Baron Cohen, que tem ultimamente falado que o autismo é o extremo da neurodiversidade cerebral da população humana, é o extremo daqueles indivíduos que são antissociais, hiperfocados em determinados assuntos, com memória exímia para aquilo que gostam, e indivíduos que não têm interesse de se socializar e têm dificuldades de comunicação verbal e não verbal. Segundo ele, o autismo é o extremo dessa neurodiversidade que atinge a população como um todo. Lógico que ainda é uma teoria e está em fase de ser aceita, né? Mas, se a gente for pensar dessa forma, dá para entender perfeitamente porque dentro de uma mesma família existem comportamentos tão diferentes e que, no caso, quando existe o histórico de autismo naquela família, é muito comum que, de repente, um adulto ou outro passou batido e ninguém percebeu. E quando foi ver, o indivíduo teve um filho autista e agora o diagnóstico ficou claríssimo para o adulto que tem autismo, tá? Então, isso é muito importante. Quando que a gente tem que suspeitar que um adulto pode ter autismo? Se esse adulto for muito antissocial, né? Se ele não tem interesse nenhum de participar de grupos ou de confraternizações, ou ele tem muita reticência, ele não gosta, ele fica nervoso, ele fica inseguro, ele perde, o humor dele muda quando ele sabe que ele tem que ir para um ambiente onde tem pessoas, né? Então, esse comportamento antissocial. Segundo, uma dificuldade que esse indivíduo tem para entender discursos, entender contextos, entender situações afetivas e emocionais que envolvem uma comunicação olho no olho, uma comunicação facial, por gestos. Então ele é um indivíduo que fica meio boiando ou não sabe dar um retorno frente a um estímulo não verbal, ou um estímulo, vamos dizer assim, de gestos e de emoção e de olhares. É um indivíduo que fica perdido em situações onde ele tem que fazer uma interpretação, uma comunicação sem a utilização de palavras. E mesmo quando usa palavras, não entende determinadas palavras que têm duplo sentido. Outra coisa é aquele adulto que tem um foco, um hiperfoco muito grande em atividades que envolvem tecnologia, conhecimento científico, que envolvem mecanismos, instrumentos, ferramentas, ou seja, que envolvem uma gama ampla de atividades que não envolvem pessoas, mas que envolvem estritamente mecanismos e coisas materiais. Outra coisa também que faz a gente suspeitar é aquele indivíduo extremamente ingênuo, uma ingenuidade excessiva, não consegue perceber a maldade dos outros, ou a bondade, ou não suspeita de determinados olhares que foram lançados, ou numa conversa ele não pega determinados trejeitos da conversa para poder desconfiar se aquela conversa é ou não uma conversa suspeita. Ele passa batido, ele é extremamente ingênuo. É um indivíduo que tem uma linguagem direta, literal. Ele tem muita dificuldade de esconder o que pensa e quando fala de uma forma extremamente nua e crua, chegando até a magoar, mas ele não se toca que ele magoou, porque ele não sabe falar de um jeito menos ou mais delicado. O meio termo não existe. Ele é 880. Fala as coisas de um jeito que não leva em consideração em nada se o outro vai entender ou não vai entender, ou vai ficar magoado, ou vai ficar chateado. Ele tem uma linguagem direta, sem eira nem beira, e coloca isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer momento. Aquele indivíduo também que tem uma certa obsessão por seguir regras, por seguir rotinas.
Ele é extremamente obcecado por detalhes sequenciais de tarefas, de caminhos, de ordem das coisas, e leva isso na ponta da língua e acaba criando confusão com todo mundo, porque coloca esse processo rotineiro como algo prioritário e não a instabilidade emocional e das pessoas relacionadas a uma determinada situação. Então aquele indivíduo que está andando, ele tem que chegar a tal hora, ele quer sair, tem que passar por ali, furou o pneu, pronto, desestabiliza, né? Qualquer coisinha que acontece do ambiente que faz com que a rotina ou a regra quebre, ele entra em surto, tá? E pode surtar mesmo. Além de ter muita dificuldade em estimativa de tempo quando relacionado a pessoas ou a rotinas sociais. Então, esse indivíduo tem que levantar suspeita, principalmente se ele tiver comportamentos, às vezes, repetitivos, formas de agir sempre da mesma forma, interesses em determinados assuntos. Todo mundo está falando de futebol, ele entra falando de tecnologia, falando de astronomia, ele começa só a falar de coisas que o interessam e tem dificuldade de flexibilizar os assuntos de acordo com o contexto e do momento. Então, esse adulto, a gente tem que suspeitar de autismo. Você pega lá, vai lá atrás na infância dele, ele já tinha essas características, a mãe fala que ele já tinha, o pai fala que já tinha, o irmão fala, ó, meu irmão sempre foi assim a vida inteira. Então é algo que vem lá da infância, é um quadro leve, ninguém suspeitava. Até que alguma coisa acontece, a gente faz diagnóstico num parente ou no filho, e de repente todo mundo passa a ver que realmente ele tinha autismo e ninguém desconfiava. Aí a gente pergunta, né? Tá tendo epidemia de autismo? A gente acha que existe mesmo uma quantidade cada vez maior. Mas esse indivíduo já era autista há 30 anos atrás e ninguém percebia. Então esse diagnóstico já podia ter sido feito há 30 anos. Então era epidemia há 30 anos atrás também? Né? Olha que coisa interessante para a gente pensar. Quando a gente acha que está crescendo o número de autistas, a gente tem que analisar que já existiam autistas lá atrás, mas que ninguém percebia. E que pelo fato do conhecimento estar mais amplificado, nós estamos realmente identificando mais e, obviamente, a incidência tem aumentado também por isso. Por que é importante identificar? No adulto também. Na infância é muito importante, na adolescência também. Ninguém nega a importância disso para fazer intervenção precoce. Mas, vamos supor, na fase adulta, por que é importante identificar? Primeiro porque esses indivíduos, por terem esses comportamentos, por ter essa forma de agir, eles sofrem mais, eles são mais excluídos, eles perdem oportunidades, eles são mal falados, as pessoas têm um olhar estranho para essas pessoas, vão deixando eles de lado, eles perdem oportunidades. Costuma ser o filho estranho, o filho excluído, o filho deixado de lado ou em segundo plano. Ou ao contrário, o filho que todo mundo teve que ficar em cima e isso também gerou alguns constrangimentos. Normalmente esse indivíduo tem muita dificuldade de buscar o espaço dele dentro da escola, dentro do mercado de trabalho, dentro da igreja, dentro dos grupos sociais. Então isso gera estresse. Eles costumam, portanto, ter mais problemas de relacionamento, principalmente se não tem ali alguém que é amigo e que faça uma boa mediação, né, na interação social. Eles têm um risco muito maior, gente, de apresentar fobia social, crises de pânico em ambiente social, depressão e maior risco de suicídio. Isso já está muito bem documentado em trabalhos e artigos norte-americanos, tá? É muito importante que adultos que apresentam sintomas autísticos eles precisam ser avaliados por neuro ou por psiquiatra, tá? Porque é necessário ver se eles já não estão apresentando sintomas dessas condições. Além do mais, é muito comum que o adulto com autismo tenha também comorbidades como TOC, TDAH, né? E outras, esquizofrenia, eles podem ter crises de alucinação, delírios, né? Eles podem ter problemas graves de comportamento gerado por distúrbios de julgamento, problemas psiquiátricos mais graves mesmo, psicoses, etc. Então é um adulto que precisa ficar mais atento a isso. Outra questão é que normalmente eles acabam tendo muito problema na faculdade, nas universidades, porque nessas, especialmente no Brasil, né, nós não vemos universidades e faculdades preparadas para abraçar essas crianças.
né? Esses adolescentes que estão virando adulto, né? Como é que nós vamos preparar um indivíduo que está lá na faculdade, que tem autismo? Ele precisa de um mediador, ele precisa de alguém do grupo da escola, né? Do grupo ali da faculdade, que dê um suporte, que faça uma mediação. Ele vai precisar muitas vezes de um mediador mesmo, do atendente terapêutico. Ele vai precisar de uma orientação mais aprofundada para a faculdade. E é importante que os professores de faculdade saibam que é autismo em adultos e adolescentes, porque vão presenciar esses indivíduos aí com toda certeza, tá? Eles já estão. Eu tenho pacientes no consultório que já estão na faculdade e que a faculdade passou a aprender a lidar com autismo depois que essas pessoas entraram na faculdade. E hoje a faculdade está preparadíssima para o processo. Olha que legal, né? É isso que a gente quer. No mercado de trabalho, o que acontece? Como eles têm um discurso direto, são muito sinceros, não tem nenhuma empatia na hora que fala as coisas, né? Fala o que pensa, na hora que pensa. Imagina esse indivíduo numa empresa, né? Se a empresa sabe que ele tem autismo, todo mundo vai pegar leve com ele, vai entender, vai falar, ó, a gente sabe que você é assim mesmo, o importante é a sua produtividade. E aí vem o lance bom. Autistas leves, Aspergers, né? Eles têm uma produtividade fantástica, porque eles hiperfocam naquilo que eles gostam. Se a empresa oferece aquilo, é um profissional de grande valor para a empresa, porque eles têm uma boa memória de longo prazo, eles conseguem memorizar detalhes daquilo que eles aprendem, daquilo que eles criam dentro do sistema, dentro da área que lhes interessa. Tem um engajamento fantástico, eles seguem regra, rotina, tudo certinho. Então é aquele empregado que não vai chegar atrasado, não vai sair atrasado, ele vai fazer tudo certinho que a empresa quer e vai ficar feliz, muito feliz, apenas em estar ali cumprindo o seu papel e chegando nos resultados que ele já imaginava que ia chegar, porque ele gosta muito daquele tipo de assunto. Então é muito importante saber que eles se engajam socialmente, mas por meio daquilo que os interessa. Então é necessário que a empresa disponibilize um tutor para fazer um processo de transição, de entrada desse indivíduo na empresa, até que a empresa se acostume com ele se acostume com o ambiente da empresa e passe a ser realmente inserido no processo. Então é importante, já existem empresas no Brasil fazendo isso, hein? Já vou falar já sobre isso. Eles têm pouca flexibilidade para mudanças, então é muito importante que eles tenham o espaço deles, um espaço agradável, que não tenha muito barulho. Vocês sabem que autistas não gostam de barulho, né? Costumam ter muita insegurança para encarar momentos novos, reuniões novas, reuniões que envolvam outras pessoas de outras empresas que vêm para a empresa, que ele tem que ir para um congresso, ele tem que ir para se atualizar em algum outro lugar, eles têm dificuldade com essa ida para esse momento social, tá? Então é muito importante esses indivíduos serem assistidos e protegidos até certo ponto, né? Por alguém da empresa que seja especialista, que faça um coaching, vamos dizer assim, né? Para esse indivíduo com autismo entrar na empresa, permanecer na empresa e fazer esse trabalho de interação social com os demais que trabalham lá, até que ele se adapte, todo mundo saiba lidar com ele, né? Quem está lá na empresa tem que aprender a lidar e conhecer as particularidades do autismo. Eles têm muito apreço, são fascinados por tecnologia, por trabalho de bastidor, que não tenha muito contato social, por planilhas, por organogramas, por detalhes, né? Por coisas mecânicas dentro da empresa. Então esse vai trabalhar e de uma forma gostosa, ampla e persistente com tudo isso. O pessoal está me perguntando se existem medicações para melhorar alguns sintomas do autismo no adulto. Sim, tem. Para melhorar sintomas da fobia social, por exemplo, né? Ansiedade social, ou se ele tiver um quadro esquizofrênico, tem remédio para melhorar, se ele tiver toque, tem remédio para melhorar, se ele tiver TDAH junto, tem remédio para melhorar, inclusive para reduzir um pouco dos seus sintomas autísticos. Eu tenho uma pessoa com autismo no meu consultório, ele já está com 18 para 19 anos, ele conseguiu uma vaga em São Paulo para trabalhar numa indústria que trabalha com tecnologia. Ele estava, até 3 meses atrás, quando ele me procurou, ele estava deprimido, ele estava tendo crises de pânico,
ele tem Asperger, é um TEA leve e foi muito bem na escola, mas tem exatamente essa dificuldade de interação social. A gente entrou com medicação, melhorou muito, os sintomas depressivos foram embora, ele não tinha mais pânico, foi para São Paulo numa empresa e entrou, né? Porque ele é um exímio, trabalha muito bem com matemática, né? E ele entrou numa empresa. Inclusive já existem hoje, gente, organizações e empresas que fazem contratação, que fazem triagem de indivíduos com autismo. Às vezes até vocês já ouviram falar da Specialistern, faz esse trabalho em São Paulo, tá? É uma empresa, é uma multinacional, mas faz esse trabalho em São Paulo. Tem muitas empresas de tecnologia que já estão estritamente contratando indivíduos com autismo, inclusive com meta de atingir 1% do seu RH de pessoas com autismo. A empresa tem essa meta, olha que interessante. Tem também uma empresa chamada Autism at Work, que na realidade não é uma empresa, é um grupo que contrata indivíduos com autismo leve para as empresas. Então, quer dizer, tudo isso é muito importante para trabalhar com esses indivíduos, né? Para que o mercado tenha condições de dar abertura, porque eles têm determinadas capacidades que são até superiores, e muito superiores a indivíduos neurotípicos. Então, imagina uma empresa se não vai aproveitar isso. O que é importante para eles, né? Então, o tratamento, a condução. Então, além de conduzi-lo do ponto de vista psiquiátrico, neuropsiquiátrico, medicação, orientação à família, é importante que faça terapia de habilidade social. Esse jovem tem que fazer, esse adulto tem que fazer terapia de habilidade social. Ele tem que aprender a lidar com situações que exigem empatia, o uso de expressões, de comunicação verbal e não verbal. Ele tem que saber os momentos que ele pode falar, não pode falar, expressões das pessoas, como que ele reage a determinadas expressões. Tudo isso, gente, precisa ser trabalhado sistematicamente por um psicólogo especialista em terapia de habilidade social. Tá bom? É muito importante que as empresas comecem a se estruturar, especialmente empresas que trabalhem com tecnologia, né, para adequar essas pessoas que apresentam autismo. E é importante o apoio da família, né? É muito importante que a família ajude ele, por exemplo. Um indivíduo com autismo vai fazer uma entrevista numa empresa. É importante que a família esteja do lado, é importante que seja dado espaço para a família. Numa entrevista, tem perguntas que o entrevistador vai fazer que ele não vai entender, ou que ele vai entender do jeito dele e vai responder de uma forma inadequada. É importante que vá alguém junto, que a empresa permita isso, né? Ou que tenha um tutor, né? Porque o problema maior deles é exatamente esse início na empresa, né? Esse contato com entrevista, com o entrevistador, a fobia social na hora da entrevista, né? Que eles costumam ficar muito inseguros porque eles sabem que essa área é o ponto fraco deles. Eles são muito ingênuos, então eles caem na conversa de qualquer um facilmente. Qualquer tipo de conversa que se utilize de linguagem subliminar, eles vão cair facilmente. Então é muito importante que esteja havendo aí uma fiscalização, né, para uma conduta dentro da empresa no qual a gente saiba que algumas pessoas podem usar de má fé. Então é muito importante que a família esteja do lado para dar esse suporte inicial, para orientar, e terapia de habilidade social que ajuda o indivíduo a identificar determinadas atitudes sociais que ele normalmente sozinho não conseguiria isso. E terceiro, suporte afetivo. Tem muita gente que fala assim, mas autista não gosta de carinho. Não. Ele não sabe expressar e não sabe receber. Ele tem dificuldade de fazer essa ponte. Não é que ele não gosta não, tá? Então é muito importante que seja dada seja tomada uma atitude mais adequada em relação a eles. E é muito importante identificá-los. Tem escalas de avaliação hoje que identificam autistas adultos, tá? O ADOS-2 já tem para adultos, tá? Você tem também escala de triagem, o ASDI, que é o Asperger Syndrome Diagnóstico Interview, né? ASDI. Depois vocês vão na internet, coloca lá. Então, essa é uma triagem. O ADOS-2, não, o ADOS-2 faz o diagnóstico mesmo. Aquele o ADOS ele tem 4
formas de observação, né? E tem a sua modalidade para adultos. E o ADIR, que também faz a parte de entrevista e que também tem a sua modalidade para adultos. Então a gente tem que tentar fazer o diagnóstico mesmo, fechar esse diagnóstico, ou descartar, para que realmente tome as medidas a partir daí, né? Eu estou vendo um monte de gente fazer observações, né? Realmente, ó, muita gente aqui dizendo, ó, que descobriu que o marido tinha autismo, olha que coisa, né? Que o primo tinha autismo, que o tio tinha autismo, depois que fez o diagnóstico de autismo no filho. Que é bem isso. E as pessoas acham que o autismo é um transtorno da infância. Não é. O autismo, ele afeta todo o ciclo de vida, né? Começa na infância, mas vai embora, vai até a fase adulta, né? Isso, espero que vocês tenham entendido bem, né, o nosso recado. Eu tô vendo o pessoal aqui, a maioria tá... olha aqui, ó, o Dinaquel falando que os empresários deveriam estar ouvindo. Olha, peguem essa live, compartilha, coloca para os empresários que vocês conheçam, empresários da cidade de vocês, empresários que trabalham na área pública, na área privada. Vamos compartilhar, né? Muitos que estão aqui me ouvindo fazem parte de grupos de pais de autismo, né? Fazem parte de organizações não governamentais, pessoas da área médica e não médica. Então tá na hora de pegar essa live aqui, ó, e divulgar para todo mundo mesmo, né? Levar mesmo para quem precisa, para os familiares que estão aí perdidos com aquele adulto que está lá na família que não tem para onde ir e que tem essas características, que está sem perspectiva. Ele precisa ser dada essa oportunidade para ele também, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Vamos aproveitar para... Então, Pedro Vitor aqui perguntando, como é que fecha o diagnóstico? A escala ADIR e a escala A2 na versão adulto, tá? Essas escalas tem aí. O DSM-5 também serve, tá? O DSM-5 também faz o manual de transtornos mentais também é utilizado para isso, tá? Mas o A2 e o ADIR são completos, né? Eles fazem uma triagem assim bem fidedigna mesmo, tá? Vamos ver aqui. Olha a Aline Braga aqui, ó. Recomendo a série Atypical no Netflix. Perfeito, acho que todos nós deveríamos assistir para poder entender um pouco desse universo, né? Eu também faço essa indicação, até porque essa série aborda um autista leve. Então, nada melhor do que... Ele trabalha numa empresa, e lá tem alguns exemplos de como a empresa não sabe lidar com ele, e tem momentos que a empresa já foi aprendendo a lidar com ele. E ele tem um amigo dentro da empresa que ajuda a fazer a interação social dele na empresa. Bem legal, viu, gente? Essa série Atypical é uma boa série para quem quer ter um exemplo aí de como trabalhar o adulto com autismo no ambiente empresarial. Lá tem vários exemplos com isso, tá? A Michele, ó, Michele Albertini, Artismania. E o déficit de atenção tem a ver? Tem, Michele, tem. 30% a 40% de indivíduos que têm autismo têm déficit de atenção, tá? E aí tem que tratar os dois, certo? Nós temos que sempre estar pesquisando tudo isso, né? Tem algumas pessoas aqui me pedindo para fazer algumas lives, eu já estou planejando, tá? Nós já temos um planejamento de lives aí, já com assuntos pré-determinados para os próximos 3, 4 meses. Nós vamos falar muito disso, gente. Nós vamos direcionar o tema do autismo esse ano para o que aquilo que é interesse do público, né? A gente vai direcionar exatamente para aquilo que é mais interessante mesmo que vocês querem, tá? Olha aqui, ó, Simone Cavalcante, ó. O Asperger complica um pouco mais quando tem comorbidade com o TDAH. Não tenha dúvida, né? Sem dúvida. Ô Milton, tudo bem? Milton Gênesis, meu amigo, neuropediatra. Olha a pergunta do Milton, gostei, ó. Como o governo pode ajudar? O governo pode ajudar, em primeiro lugar, fazendo um planejamento legal no qual a empresa precisa contratar pessoas que têm autismo, especialmente empresas que têm o perfil para esses jovens. Não só contratar, mas disponibilizar um tutor e disponibilizar na entrevista, na hora de entrevistar, alguém que saiba de autismo lá no momento da entrevista para fazer a interação. Senão esses indivíduos não vão entrar na empresa nunca, né? Então o governo pode ajudar baixando portarias, reduzindo impostos de empresas que se disponham a contratar indivíduos com autismo. O governo pode ajudar na divulgação no meio empresarial,
estimular o meio empresarial a discutir o assunto. Então há várias formas do governo ajudar, tá? Mas o mais importante, né, Milton? Como a gente sabe, nós fazemos parte da BNEP também, né? A gente sabe que, em primeiro lugar, o conhecimento e a divulgação do conhecimento. É isso que faz as pessoas ficarem mais sensíveis para o tema. Se eu ficar esperando o governo criar uma política, quando que nós vamos incluir essas pessoas no ambiente empresarial? Então que o dono da empresa já saiba o que é, já se sensibilize e tome as medidas lá mesmo. Fica tudo mais simples, tudo mais fácil. Muito bem, gostei, vocês participaram bastante hoje, hein? Gostei. Vamos ver. Adriana Regina Silveira, mas pode desencadear na adolescência? Olha, não, autismo iniciar na adolescência não. Talvez o quadro era levíssimo, ninguém percebeu na infância e o diagnóstico acabou sendo tarde e foi feito na adolescência, tá? Muito bem. Dicas, o pessoal está perguntando muito sobre outras dicas de autismo. Olha, gente, eu estou pegando tudo aqui. Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Acho que é uma live bem aplicada ao nosso contexto atual, bem atualizada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E vamos compartilhar essa live. Vamos ampliar essa live para todos os cantos, porque o Facebook é uma boa ferramenta para levar, sem dúvida alguma, esse conhecimento para quem precisa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa semana. Até domingo que vem. Mesmo sendo domingo de carnaval, nós vamos estar aqui, tá bom? Até!